Eu gostaria de deixar uma porção da palavra de Deus e eu vou ler só um versículo, o João 14, mas eu quero só ler esse versículo. Versículo 12 diz: aquele, digo-lhes a verdade, Jesus falando, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Pode ficar sentado, eu vou orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, pela Tua palavra e aquilo, Senhor, que Tu tens feito nas nossas vidas. Nessa hora, Pai, nós te pedimos que a Tua presença que está aqui, que é envolvente, que é poderosa, Senhor, possa tocar nos corações nessa hora, através dessa palavra. Senhor, o louvor é algo tremendo, como nós gostamos de te adorar. Mas também precisamos, ó Deus, aprender um pouco da Tua palavra para tomarmos posse daquilo, Senhor, que Tu tens para nós. Abençoa os Teus servos, aqueles que estão participando, alguns estão pela live, nos seus lares. Senhor, visita-os também. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor falou assim, retoma a palavra que você já falou a respeito de cura. Porque eu mesmo falei aqui, vou mostrar na palavra de Deus, que às vezes nós precisamos estar dando repetição a isso. Mas o pastor só outro dia não orou por cura, mas é essa necessidade nossa de sermos curados. Olha, aqui nós hoje temos muitas pessoas que precisam de cura. Precisamos dessa graça de Deus. O que me fez trazer essa palavra? O Senhor me trouxe à memória, novamente, a minha necessidade que eu havia quando eu ia todas as vezes buscar a minha cura. Eu já contei esse testemunho, e aí o Senhor me fez lembrar isso. Você, todas as vezes que precisava, você ia lá na frente e orava. Então, não deixe de falar de cura, porque a cura é uma necessidade. A cura é algo que é importante para a gente. Às vezes nós estamos falando do poder de Deus e a gente tem reclamado, Senhor, por que Tu não nos cura? Por que não acontece isso? E aí o Senhor não vai falar assim, não é que eu não cure, é vocês não praticam. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos praticar. A gente fala sobre cura, mas não pratica a cura, há o poder curador de Jesus, então as coisas não acontecem. Jesus não está aqui, amém ou não amém? Ele está aqui. O poder curador está aqui. O poder libertador está aqui. O poder de salvação está aqui. Então, se nós apenas entendermos uma linha, e aí quando eu coloco, a nossa preocupação sempre não, né? Mas há uma tendência de nós nos preocuparmos com as coisas materiais, porque as coisas materiais nos apresentam muito mais perto, está muito mais à vista, e por estar à vista parece que a necessidade é maior, e a gente tem a tendência de correr atrás dessa bênção, atrás dessa oportunidade, atrás dessa porta aberta. Não há erro nenhum, mas a gente esquece que tem algo que é primário, e não é secundária a questão da nossa cura, não é secundária a questão da nossa necessidade. Então a gente tem hoje, e se você está bem, glória a Deus. Pastor, estou com saúde, dá um glória a Deus aí, e que Deus te conserve. Amém? Estou com saúde, pastor, glória a Deus. Mas tem alguém que está precisando de cura? Então nós vamos ajudá-lo, vamos mostrar que ter orado na semana passada, ter orado há um mês atrás, ter orado hoje, né? Então há uma necessidade que a gente tem de buscar a presença de Deus e orar a respeito disso. Então em João 14 aqui, Jesus vai falar sobre isso. Ele diz que o poder e a graça, a ação, ele diz assim, essa ação da obra realizada por ele seria maior. E se ele diz que seria maior, então isso é uma realidade. Se ele falou que a obra que aconteceria após a sua subida seria ainda maior, porque muitos também, a respeito de que muitos usariam o nome dele, muitos passariam a declarar a autoridade do nome de Jesus, a cura, o milagre, os resultados, então a obra ainda vai ser maior, porque ele estava limitado. Mas hoje nós, como servos de Deus, se temos a presença de Deus, o que nós estamos fazendo? Como nós temos realizado? E quando eu falo isso, eu falo a respeito de todos nós. Às vezes eu me coloco, normalmente nós não colocamos, quando estamos pregando, a pessoa do pregador. Mas eu acho que é importante, no meu pensamento, que às vezes é bom colocar algumas coisas a respeito do que acontece conosco, para vocês verem que essa necessidade é para todo mundo. Essa necessidade da busca, das soluções dos nossos problemas, é para todos nós. Tanto vocês passam como nós passamos. Então, a nossa dependência é daquele que tudo pode fazer.
E Ele está aqui, amém? Isso aí é uma realidade. Então eu peço ao Senhor, que a palavra de Deus diz que a fé é gerada pela palavra. Então que você tome posse disso agora, sabendo que Ele está aqui. Mais do que o pastor Pedro está aqui à frente, tem a presença de Deus que está não só no altar, mas está envolvida em toda a igreja, está aí do teu lado, ouvindo a oração que está aí na tua mente, o teu pensamento, que você saiu de casa, com uma necessidade, com algo que está falando, Senhor, a minha garganta, eu quero orar hoje a respeito mais uma vez sobre cura, a minha garganta, o meu problema no intestino, as minhas pernas, varize. Irmãos, eu já presenciei, muitos aqui, que estão aqui, já presenciaram curas incríveis do Senhor. O nosso ministério é ligado à ação de curadora. E nós já vimos cura nesse ministério, mas nós não podemos parar. Porque se nós pararmos, o que acontece? O poder está liberado, mas ninguém usa. A unção está ali liberada, mas ninguém quer. Só estamos indo numa linha. Então eu sempre falo, o que adianta eu ter recursos, mas tem alguma coisa aqui voando. O que adianta ter recursos e se eu não tenho saúde? Não é verdade? Então eu preciso de saúde para trabalhar, para você levantar amanhã, você tem que estar com disposição. Você tem que estar com uma disposição de levantar da cama, tomar seu café e ir com força para o trabalho. Então, você vai tomar posse hoje mais uma vez. Nessa área, pastor, eu tenho necessidade de outras áreas. Você pode pedir. Porque tem pessoas que dizem, pastor, eu não estou com problema de saúde. A minha situação é outra. Mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Até anotei aqui, né? O Senhor pode tornar luto em festa. Para cansante, pode tornar luto. Alguma coisa que está perdida, Deus pode trazer a solução, trazer a resposta. Não há mais solução, há uma solução lá para o mundo, mas para nós, em Cristo Jesus, Ele pode transformar o luto em festa. Amém? Ele pode, fazer grandes coisas, Ele pode tornar ossos secos em soldados. Coisa de louco, irmão. Aí de ler a palavra de Deus, a palavra de Deus diz, profetiza. Ele diz para o profeta, profetiza. Esses ossos secos, poderão eles outra vez tornarem corpos? Ele falou, tu sabe, Senhor. Mas a palavra veio para o profeta e disse, profetiza, libera a palavra. Nessa noite você vai liberar uma palavra de vitória para a tua vida. Daquilo que você precisa. Porque Ele cumprirá o desejo do teu coração e do nosso coração. Hoje vai ser diferente. Pastor, eu sempre gosto de entender que o Espírito Santo não depende de circunstância. Ele depende de coração contrito. A um coração contrito, Ele não desprezará. Por isso você tem que dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu me esforcei. Eu até estava sentindo assim uma indisposição. Na hora que eu comecei a me arrumar, houve uma indisposição. Mas eu falei, eu vou assim mesmo. Você chegou aqui, você é vitorioso. Deus já te viu e Deus vai cumprir o desejo do seu coração nesta noite. Essa noite é uma noite especial. Pastor, a noite especial é noite de festa? É, porque onde a presença de Deus está é festa. É só nós entendermos isso. Aonde a presença de Deus está é festa, vira um lugar maravilhoso. Um lugar de alegria, aonde tudo aquilo que entrou na nossa mente durante a semana, ou até hoje, Ele pode agora, por causa dessa presença, desse poder, Ele pode mudar aquilo que está no teu pensamento, dizer, não vai ser da forma que a tua mente falou a você, vai ser da forma que a palavra está dizendo a você. As obras que serão feitas nesse templo serão maiores que no tempo de Jesus, porque o Senhor hoje está aqui. Mas pastor, o Senhor está lá no pessoal da live? Tá, é por isso que diz que a obra é maior. Aonde chamar o nome dele, ele se faz presente. Amém? Glória a Deus. Então se eu preciso tomar posição, não há problema nenhum. Eu fui ver alguns textos conhecidos, que mostra uma persistência. Alguém que persistiu. Alguém que ficou até ter a resposta. Não foi cura, mas é alguém que nos ensina que ao orar, ele pediu que alguém visse a resposta não chegou. E ele continua orando. E esse texto é conhecido lá em 1 Reis 18,
Nós não vamos ler um texto comprido, mas eu posso falar e fica esse texto como referência para vocês. Esse texto não vai falar de cura. Mas vai falar, eu não quero falar nesse texto da questão da cura, porque esse texto de Reis, aqui é Elias, o profeta Elias, ele vai mostrar uma persistência naquilo que ele deseja. Uma persistência naquilo que ele está pedindo a Deus. Ele havia acabado de uma batalha espiritual. Até lá, Davi, né? Falei certo agora? No Davi vai ter sobre batalha espiritual, acho que é na semana que vem, não é isso? Então, mas isso aqui é uma batalha espiritual. Ele estava numa batalha espiritual, precisou resolver. Nós não vamos ficar presos nisso, mas eu vou explicar, porque tem gente nos assistindo. Então, ele estava numa batalha espiritual que precisava trazer o povo de Deus outra vez à presença. O povo à presença novamente de Deus. E ele ali faz todo o rito que ele precisava fazer. E aí ele desafiou aqueles homens que serviram a Baal, para que o povo de Deus pudesse definir aos seus corações que era Deus. E a palavra de Deus diz que ele ora após aqueles homens, aqueles profetas de Baal, terem feito todo o chamado para que o fogo caísse. O fogo não caiu, o tempo passou, e agora, quando o profeta ele clama ao Senhor, ele clamou ao Senhor, o fogo do céu caiu e queimou todo o holocausto, ali lambeu a água, as pedras queimou, tudo, para mostrar o poder de Deus. E o povo disse, só o Senhor é Deus. Amém? Mas agora, ele vai orar. Aqui que eu quero falar. Ele vai orar. Ele vai orar porque ele precisa de uma resposta de Deus. Ele precisa agora que Deus traga chuva, porque tempo atrás ele disse que não ia chover conforme a palavra que ele liberou, mas não baseado na força dele. Muitas vezes as pessoas dizem assim, Elias disse a palavra, não, ele falou determinado por Deus. Ele falou aquilo que ele era profeta, ele era a boca de Deus, representava a fala de Deus na terra para o povo de Israel. Então ele disse, não vai chover, falou para o rei, não vai chover. E não choveu. Agora ele precisava orar, ele disse, enquanto eu não orar ao Senhor para que isso aconteça. Ele foi orar. A palavra de Deus diz que ele começa a orar. O primeiro momento ele ora. E ele está orando, e a palavra de Deus diz que ele tem um garoto que está ali ajudando, e ele fala, vai lá ver uma resposta, vê se está acontecendo alguma coisa, algum sinal. E ele vai, e nada acontece. Aqui que eu quero que você pegue na palavra de hoje, como esse homem foi persistente. Ele havia tido uma resposta de Deus, mas ele precisava agora uma outra resposta de Deus para que a chuva caísse. Mas a chuva nem apareceu, não apareceu nada. No natural, ele podia dizer assim, Senhor, quando eu orei ali atrás, um pouquinho tempo atrás, né, não olhou o relógio, aqui a gente tem costume, né, de um pouquinho de tempo atrás, quando eu falei o teu nome e liberei que o fogo caiu na hora. Na hora! No instante que eu falei, o fogo lambeu tudo. Agora eu oro para que venha a chuva. Ele não fez isso, eu estou colocando. Agora eu oro para que venha a chuva. E a chuva não aparece nada. Naturalmente, é o que acontece conosco. A gente tem resposta de Deus que é na hora. Pum! Deve ser. Mas vai ter resposta de Deus que vai ter que ter persistência. Nós vamos ter que determinar a nossa bênção para que a resposta chegue. Eu não posso desistir. Ele poderia, ali não aconteceu, mas poderia acontecer de alguma coisa vir na mente dele de, tá vendo? Será que Deus vai responder isto? Será que eu não estou bem? Porque a primeira coisa que o inimigo faz, e está colocando para o tempo de hoje, o que o inimigo faz é achar que nós não estamos bem, porque não vê uma resposta. Não, o Senhor está ali te provando também. Porque nem toda hora a resposta vai ser no tempo que você orou. Por isso que eu falei na vez passada que eu orei por enfermos, eu disse, irmão, se você não foi curado, quem sabe se o dia é hoje? Porque nós vamos orar hoje. Quem sabe se vai ser daqui a pouco, mas você não para de orar. Mas a resposta não veio para aquele homem. E ele disse, sabe o que a palavra de Deus diz? Ele voltou a orar. E ele falou lá, vamos lá no texto,
Só para um pedaço aqui que eu quero ler na palavra, em 1 Reis, vou pegar o versículo 41. Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Ele diz aqui: eu já ouço chuva pesada vindo. E Acabe foi comer. Elias, olha só, ele falou. Por que eu li esse texto? Porque a chuva não tinha vindo. Não tinha sinal nenhum de chuva. Você tem que entender que nesse texto, ele diz: Acabe foi esse rei que ele precisava trazer, junto com o povo de Israel, de volta para Deus, o entendimento. Mas e depois da resposta do fogo, daquele fogo sobre o altar, ele diz assim: Acabe. Então, o versículo anterior, 41. Vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas ele subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Sabe o que a Bíblia está mostrando? Que ele falou pela fé. Não tinha chuva nenhuma. É como hoje, não tem cura nenhuma, mas pela fé eu vou ser curado. Mas não tem lógica, o médico não interessa. Eu vou ser curado. Não tem resposta, não interessa. Glória a Deus, glória a Deus. Então, olha aqui que a gente aprende. Ele falou, ele creu, isso agrada a Deus. Agrada-te do Senhor, ele satisfará, ele cumprirá o desejo do teu coração. O que era o desejo do coração de Elias? Que a água agora viesse. Aí ele faz o seguinte: ele vai se ajoelhar, ele vai buscar a Deus. Ele começa a orar. Vamos para o texto. Aí ele começou a orar, rosto, né, até o chão, e pôs o rosto entre os joelhos. Ele se prostrou diante do Senhor. Aí ele fala assim: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Aí é que eu falo. O que ele fez? Ele não declarou uma palavra de vitória? Ele falou: não há problema, vou orar outra vez. Tem nada lá? Se ajoelhou, colocou o rosto em terra, entre os joelhos, e orou. Acabou de orar, a oração: Senhor, nós precisamos de chuva. Vamos dizer que foi essa oração: Senhor, manda chuva. Senhor, a chuva agora. Precisa regar a terra, está seco. Aí, vai lá, moço. Ele foi lá, voltou. Não tem nada não. Elias, mais uma vez, não desistiu, porque, olha o que eu aprenda isso, eu quero que você guarde isso. Ele liberou uma palavra de vitória, uma palavra de confiança. Então ele ficou com essa palavra, não tinha mais. Eu creio que aquilo que eu falei no Senhor, Deus, vai acontecer. Isso foi, sabe quantas vezes? 7 vezes. Na sexta vez, na sexta vez, ele podia falar assim: pô, já 6 vezes. A gente com 3 vezes a gente desiste. Na terceira ele fala: não vou nem mais orar. Essa dor já é minha mesmo, vou morrer com isso. Hoje ele está falando assim. O médico disse, né? Aí ele disse: olha, terceiro a gente já mudou tudo. É aquilo que a gente aprende com esse profeta. Ele, na sexta vez, o menino veio, o garoto veio, nada. Ele falou: nada não, vai acontecer. Ele podia ficar 7, aqui foi 7. Mas ele podia ter ficado 8, se ficasse 10, ele ia ficar até a bênção vir. Aí na 7ª vez ele falou, e ele ia: volte para ver. Na 7ª vez o servo lhe disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Aí ele diz assim: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Ele fala assim: já veio a chuva. Irmão, basta um sinal. Um pequeno, para os outros não é nada, para você já é tudo, é a grande chuva que está chegando. Já vão mover. É isso que Deus quer que você entenda. Ao mover, já você está orando, daqui a pouco o Senhor coloca uma certeza. Claro que de repente você não vai ver a mão, né, uma nuvem do tamanho da mão do homem, por causa da distância, mas você já vai ver, Deus vai te dar um sinal, Deus vai trazer uma confiança. Não vou desistir agora, daqui a pouco, essa determinação e essa não desistência, daqui a pouco isso vai enchendo o teu coração, e daqui a pouco a ação vai enchendo, daqui a pouco, eu já não estou sentindo tanto. Aí você continua orando. Olha como isso poderia ser na prática hoje. Eu estou buscando, mas não estou vendo a resposta. Mas daqui a pouco, um certo momento, eu já começo a sentir que os sintomas já não estão iguais. Preste atenção nisso.
Por quê? Porque a nuvem estava perto ou estava longe? Pode responder. Longe. Pode ser que o sintoma de melhora ainda esteja longe, mas eu já vejo sinal de uma grande bênção que já está chegando no meu corpo. Eu já vejo sinal de resultado de cura. É um pequeno sinal, mas eu vou me apossar dele. Corre, porque a bênção está chegando. Tem que tomar posse. Tomar posse. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo momento. Também lá em Reis, um texto muito conhecido, em 2 Reis 5. A gente gosta de falar muito desse militar, esse comandante do exército do rei da Síria. Com ele, nesse texto, a gente vai observar um detalhe diferente. Ele vai ser provocado. Porque às vezes a gente precisa ser provocado. É isso. Às vezes Deus está te provocando aqui, para que você tenha uma posição. Esse homem teve conhecimento, porque tinha uma menina na casa dele, Israel, e essa menina proclama uma verdade do seu povo, e disse para a senhora esposa do comandante da Síria, que era Naamã, disse, olha, lá em Israel ele pode ser curado. Essa informação chegou a ele, ele foi ao rei da Síria, avisou, foi ao rei de Israel e foi para ser curado. Ele levou ouro, levou prata, levou alguns bens, que era natural chegar diante do rei, ele fez a parte normal. Mas quando ele vai em direção ao profeta, que o profeta, agora Eliseu, ele sabe que aconteceu isso, o rei de Israel ficou preocupado, e disse, mande ele aqui, porque há profeta em Israel. E aí ele foi lá, só que na cabeça dele, ele achava, ele não tinha nada com relação ao rei de Israel. Então na cabeça dele, seria todo um protocolo também. E ele foi, só que Eliseu falou, olha, você faz o seguinte, vai no Rio Jordão, e nem falou com ele, mandou avisar, vai no Rio Jordão, você se mergulha lá 7 vezes, curadinho. Só que na cabeça daquele homem, ele não conseguia ver isso. Ele não conseguia ver que, primeiramente, uma palavra de alguém, mandando ele tomar banho, pudesse curá-lo. Aonde a gente começa a aprender aqui? Às vezes uma palavra é liberada para nós, num momento como esse, num domingo, agora, Deus está liberando uma palavra para nós, e às vezes a gente age como Naamã, mesmo sendo cristãos, achando que a maneira que Deus vai agir é a maneira que você colocou na cabeça. Muitas vezes, eu creio que você também, fazemos isso. É natural nosso, não estou te criticando não, é natural a gente falar assim, vai ser assim que Deus vai curar. Eu creio que eu vou estar dormindo, quando acordar está tudo bem. Aí não faz assim? Às vezes acontece, pode acontecer. Pode ser que vai ser desse jeito assim, alguém vai botar a mão na minha cabeça, e quando ele orar, vai vir o fogo do céu. Você até determinou o horário do fogo. Assim que ele acabar de orar, vai descer um fogo, um calor, eu vou sentir aquele calor e vou ficar curado. Então você determinou um jeito. Mas Deus disse, mas não vou fazer desse jeito. Eu não vou fazer como você está querendo. Eu vou fazer do meu jeito. Você vai ser curado. É como o profeta falou, você vai ser curado. Só que ele ficou relutante, fazendo comparações, e um dos seus soldados, chamando ele pelo exemplo, disse, seu pai, é isso. Não é que era filho, não. Era exemplo. Pai é exemplo. Ele como comandante, como fala, comandante, é isso. É difícil você mergulhar nessas águas, se você vai ter o resultado. Aí aquilo despertou ele, essa palavra despertou ele, e ele foi. Olha, mais uma vez, agora ele vai porque despertou nele uma confiança de que aquilo que o profeta falou pode acontecer com ele. Ele não está confiando ainda não, preste atenção. É diferente de Elias. Porque não é o profeta, nós estamos falando de um comandante sírio. Ele começa então ele tira certamente a sua roupa de militar, né? E tem uma roupa por baixo, tirou a roupa de militar, creio eu, e foi para o banho. Na cabeça dele, o profeta disse quantas vezes? Você sabe? 7 vezes. 7 vezes você mergulha. E ele
Também mergulhou. Mergulhou a primeira vez. Certamente, quando mergulha, você levanta, porque tem que respirar. Você não vai, você mergulha. Aí, certamente, eu creio que ele olhou para o corpo dele. O corpo estava leproso. Mas ele desistiu. É aqui que a gente tem que pensar. Era do jeito de Deus. Tinha que cumprir do jeitinho de Deus. E ele foi para a primeira, a quinta, a sexta, na sétima vez. Quando ele desce aquelas águas, ele levanta, o corpo está de pele de criança. Ele ficou tão feliz com aquilo, que quis até presentear o profeta. Mas o profeta não entrou nesse mérito. Ele queria que o nome do Senhor fosse honrado. E aquele homem foi transformado. A palavra de Deus diz que a cabeça dele mudou. A cabeça dele, sabe o que acontece? Porque isso é prática para nós, pastor Pedro. A prática para nós, que Deus quer que o que ele vai fazer na sua vida, que você às vezes não acredita, que às vezes você perdeu a confiança, mas existe uma palavra liberada, e hoje está sendo liberada uma palavra para você confiar, que você tome posse disso, porque ele vai fazer, ele vai realizar na sua vida. Então a gente vai falar, não vai ser do meu jeito. Eu de repente pensei que é assim. Eu tenho falado, eu tenho pedido a Deus cura também. Eu tenho pedido a Deus a cura por uma área no meu corpo. Mas eu tenho falado, Senhor, tu vai me curar. E tem horas que eu fico que nem. É natural, eu quero que vocês entendam isso. Tem hora que a gente está que nem Elias. Vai lá ver! Vai lá ver! Chegou! Mas tem hora que a gente está que nem Amã. Não estou curado. Ah, não sei, não é desse jeito. Não é desse jeito. Não importa o que a gente pensa, a gente tem que confiar. E essa confiança faz toda a diferença. Agora vamos para Atos 9. Porque o texto que eu peguei como base é o qual? Nós faremos o quê? Milagres maiores. O que Jesus falou? Só eu farei. Vocês têm que esperar o meu tempo. A gente não para pensar nisso. Jesus podia falar assim, eu vou, mas vocês vão ter que esperar que nem vocês vão ter uma experiência com o Espírito Santo. Ele vai vir no momento dele. Aí quando descer, vocês vão sentir esse poder. Jesus podia falar assim, vocês ficam orando e eu vou. Vocês confiam. Não é do jeito de vocês, não. Vai chegar uma hora que eu vou passear, aí chego lá e faço acontecer. A gente vai ter que ficar aqui, assim, quase sem saber o momento. Mas só que não foi isso que Jesus falou. Jesus falou o seguinte, a obra que eu fiz, vocês vão fazer. Preste atenção nisso. A gente às vezes não para pensar na palavra. A obra que eu fiz aqui, vocês viram a obra que eu fiz? Os milagres, as curas, vocês vão fazer maiores do que eu fiz. Ele fala assim, o que depende é vocês fazerem, porque se vocês confiarem, eu vou fazer através de vocês. Então a culpa não é de Deus, é nossa. O problema não é de Deus, é nosso. As igrejas não querem mais orar por cura. Não se ora mais por cura. Porque a igreja, quando eu falo, é a igreja do Senhor, tá? Estou falando aqui, a Tijuca. A igreja do Senhor, ela vem para a igreja pensando na segunda-feira se o dinheiro vai bater na conta. Está vendo como está a cabeça da gente? A gente preocupado se o bandido vai sair do nosso caminho, só isso. Mas não estão preocupados no poder de Deus se manifesta na nossa vida. E o poder de Deus tem se manifesto nesse corpo aqui, porque Deus quer teu corpo saudável para fazer a obra dele. Ele quer ver você animado, porque a doença desanima a gente. Sim ou não? A gente quando está com uma pressão alta, uma dor de cabeça, você não está na mesma disposição. Então você precisa estar à disposição. Então, Pai Deus, vocês farão a obra. Então, se nós orarmos, presta atenção no que eu vou falar hoje. Eu lembrei aqui, olhando para o pastor Alexandre, eu fui lá em Macapá. Poxa, que bom isso. Sabe por quê? Porque um dia o pastor Alexandre falou assim, pastor Pedro, eu fico admirado quando o senhor vai para outros lugares, como Deus se usa nesses lugares. Eu falei, sabe o que é? É porque o povo se envolve no que nós estamos falando. Às vezes nós estamos falando, não é por causa de mim, é por causa da palavra. Às vezes eu estou falando aqui, sabe o que acontece conosco? Você está tão acostumado com o pastor Pedro, que o teu pensamento já saiu da palavra. Como a gente sai, nós nos desligamos. E como Deus precisa que a gente se ligue em fé, aí a coisa não acontece porque a gente não se une em fé. Não se une no mesmo propósito. E aí com isso, quando nós buscamos a presença,
O Senhor poderia derramar a bênção total, a bênção vem parte. Não por causa dele, é porque a gente não agradou-se do Senhor, da presença dele. Como ele vai satisfazer o desejo do nosso coração? Se ele vai cumprir a palavra e diz, eu vou fazer no meio de vocês, mas vocês agem, movimente a minha presença. Se você hoje está saudável, você fala, Senhor, eu estou saudável, mas o meu irmão, né, seu filho, o Heitor vai operar amanhã, nós vamos orar por ele. É uma criança, que nada, vai ser operação já é fácil. Não! Vai operar, o médico vai passar corte nele e nós vamos ver que vai ser um sucesso essa operação. Como nós oramos pelo pastor Tadeu, me desculpe, pastor Tadeu, colocar o senhor em evidência, mas o pastor Tadeu estava preocupado. Quantas horas ele ficava ali orando ao Senhor preocupado, a gente sentia a atenção dele. E aí ele precisou, na cabeça do pastor Tadeu, vou contar como testemunho, na cabeça do pastor Tadeu, que nós temos essa comunhão, ele fala, eu creio que Deus pode me curar, mas Deus quis curar do jeito dele. Ele queria do jeito dele, pastor. Senhor, cura a enfermidade, mas Deus disse, eu vou curar, mas do meu jeito. E Deus usou o médico, ele está aí, já bom nessa área aqui, nessa situação já curou. Tem outras coisas? Temos, mas Deus já fez uma obra, aquele que começou a boa obra, ele vai continuar realizando a boa obra. Então nós precisamos entender isso. Se nós, na hora que formos orar, você colocar o coração em evidência, você colocar propósito no seu coração, hoje vai ter grandes milagres aqui. O milagre acontece da dependência do nosso coração. Se a gente vem na presença de Deus, Deus conhece o nosso coração, por isso que a gente precisa vir para a igreja com a mente correta, com a mente certa. Os levitas vieram aqui, se prepararam, cantaram as músicas, até ficou no meu coração, né? Falei, tu pirás, né? Nada melhor. Não há nada melhor do que a presença. Ele faz coisas tremendas. Mas olha só, olha como já ligou. Então, se eu guardo essa ligação que Deus começou no louvor, presta atenção que eu quero passar para a igreja. Se eu já me ligo no louvor, a palavra, nós estamos louvando. Se eu entro no louvor, olho para os levitas, e eles estão cantando, né? Já acabou, daqui a pouco acaba. Não me liguei. Deus já queria começar a operar aqui. Quando diz ali, né? Traz luto faz luto em festa, vergonha em glória, traz vida aos sepulcros, faz o mar um caminho, né? Então, quando eu começo a pegar essa palavra, e essa palavra foi entrando no meu coração, eu já me liguei com o louvor. Não é com o problema dos levitas, é o que eles estão adorando. Eles estão trazendo presença. Se nós começarmos a entender o que esses levitas estão fazendo aqui, a gente já começa a receber a bênção com eles. Porque estão dizendo, não há nada, gente, melhor do que o Senhor. Creia nisso, eu não sei como você entrou, estão cantando, não estão falando. Mas Ele pode mudar a sua vergonha, Ele pode trazer dupla honra. Ele pode trazer o resultado de morte, trazer vida. E aquilo vai falando no teu coração. E você diz, poxa, Senhor, essa área está morta, mas eu creio. Olha como você já se ligou. Você já entrou na presença. Agora na palavra, ela vai fechar para nós orarmos. Aí o Senhor traz a palavra. Ele não sabia o que eu ia pregar. Os levitas não sabiam o que eu ia falar sobre cura. Eu até na oração da manhã eu disse que ia falar sobre Apocalipse. Mas o Senhor diz, deixa essa palavra para depois. Hoje eu quero essa. Porque ele sabia o louvor que ia cantar, a presença que ele ia liberar, que ele hoje ia fazer milagre. Se ele falou, ele vai fazer. Nós vamos tomar posse. Então, quando nós vamos orar, fala, Senhor, eu creio. Olha só o que a Bíblia diz. Se um crer, já há um resultado. Porque você está colocando a sua confiança em Deus. Mas se dois crerem, a coisa fica melhor. Porque é a concordância. Mas imagina essa dupla aumentando. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, mas esse número que está aqui, basta para Deus fazer a grande realização que Ele quer realizar hoje, quer fazer hoje. Se nós nos ligarmos, eu vou dar o último ponto agora, e depois nós vamos louvar e você vai dizer, Senhor, eu vou me ligar ao meu irmão em fé, porque eu vou tomar posse daquilo que eu preciso.
Você não precisa agora dessa resposta. Pode ser que precise de hoje. Senhor, eu não preciso da cura, mas preciso disso, porque eu creio também que hoje haverá resposta. Eu não preciso, graças a Deus, Senhor, está tudo bem, mas eu vou me ligar em fé com o meu irmão que precisa. Isso é comunhão, isso é amor. Isso é amor pela vida do teu irmão. Então vamos fechar esse ponto aqui para nós orarmos. Em Atos 9, versículo 32 a 43. Deixa eu abrir aqui. Eu posso ouvir um glória a Deus? É nessa hora que a gente sente falta de um piano aqui, né? Para já trazer uma adoração aqui para nós, né? 9:32. Fala de Enéas e fala de Dorcas, né? Que o nome também, Dorcas é um nome grego, que o nome dessa mulher é Tabita. Tá bom? Aconteceu 2 fatos aqui interessantes com o nosso amado irmãozão Pedro, né? Acho que o Marcos está chegando, nosso levita, depois de uma observação, né? Porque não há nada melhor do que ter uma adoração, faz para eu encher esse lugar com a presença. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir outra glória a Deus? Glória a Deus. Então, olha só, aqui Pedrão, que tinha aquela experiência com Deus, ele tem um outro momento. A palavra de Deus diz que ele estava viajando por toda parte, e Pedro foi visitar os santos, quer dizer, os irmãos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Irmão, o problema dele, ele não ia ser o que você vê. 8 anos atrás aconteceu alguma coisa com ele, a Bíblia não diz. Que esse homem ficou paralítico, ele pode ter tido uma queda, ele pode ter sido atropelado por um cavalo, uma charrete lá, alguma coisa da época. Algum peso caiu em cima dele, mas ele ficou paralítico. E quando Pedro estava nesse lugar, a palavra de Deus diz que ele conheceu esse homem, e Pedro disse o seguinte: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Presta atenção. Diferente daquele momento que a gente sempre fala, que ele disse, olha, levanta e anda, eu não tenho ouro, não tenho prata. Ele disse assim, Jesus Cristo vai curá-lo. Ele já determinou algo futuro para aquele homem. Não estava acontecendo, mas ele declarou, preste atenção nessa palavra, já estamos indo para essa conclusão, né? É o ponto 3 aqui fechando. Mas ele disse assim para aquele homem, de 8 anos acamado, paralítico. A Bíblia não diz a razão, mas ele olhou para aquele homem e disse, Enéas, olha lá, Jesus Cristo vai curá-lo. Isso é fé. Isso é fé. Ele disse, Jesus Cristo vai curar. Como ele fala assim, fica tranquilo que hoje chegou o dia. Jesus Cristo vai curá-lo. Aí ele acrescenta nessa fé, diz, levante-se, arruma a sua cama. Pronto. Sabe o que aconteceu? Aquele homem se levantou no momento que ele falou. O que nós aprendemos aqui nessa parte desse versículo? É o que você vai determinar. É o que eu vou determinar. Eu já disse aqui, eu vou chegar o dia, eu tenho falado com o Senhor, eu creio que você também tem falado isso para Deus. Senhor, vai chegar o dia que eu vou lá e vou dar a minha mão, dar glória a Deus e dizer, Jesus me curou, gente. Eu fui 2, 3, há 1 ano. Alguns vão falar assim, há 5 anos eu estou passando por isso. Mas chegou o dia que eu recebi a palavra e veio, você vai ser curado hoje. E você vai tomar posse disso. Aquele homem foi curado. A palavra de Deus diz que ao saberem disso, chamam ele. Ele estava perto, ele estava em Lida. E Jope estava em outra situação. E em Jope havia uma discípula chamada aí Tabita, que em grego significa a palavra Dorcas. Só que o problema dela era maior. O problema dela era tremendo, não era apenas uma paralisia de 8 anos. A situação dela, sabe qual foi? Ela morreu. E chamaram com pressa Pedro, porque viram esse resultado. E chamaram com pressa Pedro. Ele foi lá.
E a palavra de Deus diz que quando ele chegou lá, ela estava morta mesmo. Era verdade a notícia, não era fake não. A notícia estava morta, no quarto de cima tinha senhoras chorando. A palavra vai falar que elas estavam chorando. E ali no versículo 39, as viúvas o rodearam, chorando e mostrando o vestido, as coisas que ela fazia. Ele mandou que todas saíssem. Todas saíssem. Nesse caso aqui, eu entendo que tem horas que a gente precisa ficar a sós, porque ter certa determinação que nós vamos fazer para nossas vidas ou para alguém, pode ser que alguém não acredite que nós vamos falar. Tem gente que não vai acreditar. É uma pessoa morta. Ele vai orar, ele não vai logo determinar ao morto para levantar, não. Ele sabe que ele não pode fazer isso, mas ele sabe que é aquele que pode. Que diz que a obra que ele fez, Pedro, poderia fazer maior. Então, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Ele se ajoelhou. Olha, é muito importante, está faltando isso para a gente. Está faltando a gente se ajoelhar mais na presença de Deus, sabia, gente? A gente está falando com Jesus muito à vontade. Outro dia eu falei, irmãos, ora lá 5 minutos, e a gente está ficando muito à vontade para falar com Jesus, porque a gente quando fala com autoridade, não precisa nem ser autoridade. A gente vai falar com alguém de uma sessão, vai falar com alguém que tem uma posição, vai falar até hoje, vai falar com pessoas que trabalham no governo, ou de um cargo importante. Até para você sentar, você espera ele falar. Você chega com toda... Você vê se está arrumado. Vê se a mulher vê se o batom está direito. Olha o espelho rápido. Ai, não. Vou me apresentar corretamente. E que ele vai pensar. Aí, na hora, senhora, pode sentar. O senhor pode sentar. Aí você diz assim, com licença. Aí senta. Aí se posiciona, se ajeita na cadeira. Aí você fala com o educado, não, eu gostaria e tal. Aí você leva um tempo, explica aquela pessoa, aí ele responde, e aquela pessoa às vezes ajuda, Deus usa a pessoa para ajudar. Quando ele chega para Deus, Senhor, tu sabe todas as coisas, Deus, já está resolvido, está nas tuas mãos. Eu falo, para um pouquinho aí, ó. Conversa comigo mais direitinho. Nós estamos levando Deus de uma forma muito jogada. Às vezes está nos faltando, às vezes Deus está nos provocando a um posicionamento correto. Olha que todos os textos eu disse aqui, esses homens oraram a Deus, tanto no passado como no Novo Testamento, e isso é exemplo para nós hoje, discípulos de Jesus. Eu preciso de uma resposta. Nesse caso aqui de Dorcas, era muito sério, não tinha solução, ela estava morta. Ele precisava mostrar o poder de Deus através dessa situação. A primeira coisa, para esse caso, ele disse, por favor, saiam. Ele que Pedro foi educado. Disse, com licença, senhoras, por favor, me deixe sozinho. Saíram, ele se ajoelha, ele não chega lá, Dorcas, eu determino em nome de Jesus, Nazareno, levanta. Tem causas, tem que saber do jeito dele. É do jeito dele. Agrada-te do Senhor, Ele cumprirá o desejo do teu coração. Ele se ajoelha. Ele se prostra diante do Deus eterno, do Senhor que ele conheceu. E fala com o Senhor, Senhor, eu creio que ele deve dizer, eu tenho aqui essa senhora morta, Senhor. Eu não posso fazer nada, mas eu confio em Ti. Eu sei que Tu podes. E a Tua palavra diz que a obra que Tu queres realizar nesse tempo aqui comigo serão maiores para que Teu nome seja honrado. Para as pessoas crerem, Senhor. E aí eu creio que agora ele levanta, e aí a palavra de Deus diz que ele voltando-se para a mulher morta, olha o texto, disse, Tabita, levante-se. Mas ele falou no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, sabe o que aconteceu? Está ali. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Ela ressuscitou. Deus trouxe ela à vida novamente. Vai ter causas, pode ser que tenha causas, que elas são tão sérias,
E aí eu falo de situações que nós cantamos, ele traz de luto, não é isso? Traz vida ao sepulcro. Obrigado por essa frase. Ele traz vida ao sepulcro. Pode ser que tenha área na nossa vida que não é enfermidade, mas é tão séria que eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso chegar diante do Senhor, Senhor, tu está vendo? Aí, falando com Deus como assim, ó, e está fazendo gesto, Deus sabe, Deus é meu amigo. Não! Tem momentos que a gente tem que aprender com a palavra. Eu e você. Que a palavra é para todo mundo. Que Deus vai fazer uma grande obra hoje. Então a gente tem que chegar diante do Senhor, Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, a bronca é grande. Essa senhora está morta, mas eu creio que vai haver vida hoje. Essa situação está perdida, mas eu creio que vai ter resultado hoje. Essa doença o médico diz não tem jeito, mas eu creio que vai ser curado hoje. Aí ele determina. Aí você determina. Enfermidade, sai do meu corpo. Isso é determinação. É resiliência. É um posicionamento aplicado com a palavra de Deus. Então é isso que Deus espera de nós hoje. Que a gente esteja nessa unidade. E nós vamos orar. Porque quem precisa dessas bênçãos que eu falei, nós vamos estar ligados com você. Isso é evangelho. Eu me preocupar com as suas preocupações, com as suas dores, com o teu sofrimento. E ver que é isso que vai honrar Deus. A palavra de Deus vai falar que por causa disso, muitos creram no Senhor. Lá no versículo 42. Esse é o objetivo. Tem gente que sabe o que você está passando. Mas quando você for curado, eles vão crer quando você diz, lembra? Eu fui curado. Lembra daquela situação? O Senhor resolveu. Lembra daquele problema? Deus tirou. E a pessoa fala, esse Deus é poderoso. E assim o nome do Senhor vai ser honrado na tua vida. E muitos declararão que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para louvarmos a Deus. Para nós orarmos. E tomarmos posse nessa noite. Daquilo que o Senhor declarou para nós essa noite. Você que está na sua casa assistindo esse culto, entre em unidade. Porque se o Senhor, Ele diz que a obra é maior, é porque Ele está em todos os lugares. Se você crer, você também vai ver a glória de Deus aí na sua casa. Nós vamos, pela primeira vez, receber notícias na live dizendo, eu fui curado. Deus trouxe uma solução para a minha vida. Nós vamos cantar. Que essa canção agora nos liga ainda mais. Não pense em outra coisa, daqui a pouco a gente está indo para casa. Mas esqueça um pouco a sua casinha. Esqueça qualquer refeição. Vamos nos ligar naquilo que a palavra de Deus diz desde o início do louvor. Eu farei grandes coisas. Apenas creia. Pastor, eu já orei 5 vezes. 5 anos que eu estou orando. Não importa. Hoje é um dia aceitável. Aleluia. Vamos louvar o Senhor.